Bom dia, alunos do sexto ano! Estou aqui novamente com vocês. Hoje eu vou moderar a aula da professora Dani. Estou muito feliz de estar novamente com vocês. Vocês sabem que eu adoro dar aula para o sexto ano, mas quem vai dar aula hoje é a Dani. Mas eu vou moderar a aula, certo? Bom, o título da nossa aula, meus amores, é Para Saber Mais. O tema da aula, o gênero textual entrevista, a habilidade. Analisar as formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Saudade, hein? Gente, eu estou bem. Lúcia, várias hipóteses, né? Pro pegou licença, É, pro tá de licença maternidade. pois, A pro está melhor foi assim, doente. pro tá de férias, quem dera. É, pro está doente. Pro está bem, É. tá bom? Pro está bem, estamos aqui de volta. Fico muito feliz que vocês tenham se preocupado comigo, tenham mandado mensagem, mas estamos firme e forte, tá bom? E, Dani, eu recebi mensagem também na minha rede social, no particular, os alunos perguntando de você o que aconteceu com a Prodani. Aí eu falei, ela está bem. E eu fiquei muito feliz, porque eles se preocupam conosco. Isso é Pois muito é, bom, eu achei gente. É um muito carinho fofo. imenso que eles têm conosco. E eu sei também que eles andam perguntando a meu respeito, porque quando eu apareço nas Andam, aulas, por isso que né? ela está aqui, meus amores. Então, Eu falei, Lúcia, você tem é, que aparecer lá, porque eles estão perguntando. E aí, ia ser terça, né, Lúcia? é. Terça acabou rolando com a Andréia, mas hoje Não, estamos veio aqui. comigo, terça, Você e a eu e a Andréia. Andréia. E aí, hoje, novamente, gente, acordei bem cedinho, especialmente para estar aqui com vocês. Com uma chuvinha delícia. É. Bom, bora lá? Então, bora lá, né? Deixa eu mandar uns beijos rapidinho aqui, tá? Tenho que mandar beijo pra Má, pra mãe Maísa e pro aluno Davi Gomes, que mandou mensagem pra mim. Muito obrigada. O Pedro, que fez um meme maravilhoso. Gabriel Olivo, ó, Gabriel, estou devendo, não vai me cobrar hoje mais, tá? O Paulo, que fez aquele mapa mental. Você viu o mapa mental? Sim. Maravilhoso. Eu vou roubar pra minha aula É. aquele mapa E um mental. beijo também para a Esther. Esther, que fez a fábula, que é a mãezinha Priscila. E o Guilherme também, que me falou a respeito da fábula, que eles falaram que da fábula Raposa e a Batata. E ele falou que a raposa é preguiçosa. Guilherme, beijos para você. E Esther, eu amei a sua fábula, compartilhei com todo mundo. A Esther, já a Esther aparece aqui. E beijo especial aí para os professores Patrícia, Denise e Fabiola, que sempre estão presentes. Me mandaram mensagem, são umas fofas, certo? Então, bora lá começar a nossa aula de vez agora. Objetivos na tela aí para vocês. Vamos lá, os objetivos. Ler e interpretar uma entrevista e estudar os memes de composição e características do gênero entrevista. Pode abrir o chat, para eles subirem um bom dia aí. E aí a gente vai para a nossa interação. Você gosta de escrever? Eu nem vou perguntar isso para a Lucy, porque eu sei que a Lucy gosta, ela já fez 2 livros e tal. Qual estilo você gosta mais? Comédia, suspense, policial ou, sei lá, qualquer outro? Qual você aprecia mais escrever, tá? Eu sei que, obviamente, ler a gente tem um preferido, mas se você gosta de escrever, você, de repente, escreveria sobre o quê? Lucy, desses estilos aí, você escreveria sobre o quê? Bom, eu gosto muito de comédia, Hum. tá? Eu tenho muita vontade de escrever um romance policial. Eu amo policial, E amo. você sabe que no volume 4 do aluno, deixa eu dar um spoiler, tem um texto, né, um conto de mistério. O volume 4 já está saindo, gente, e é de minha autoria, Olha o conto lá! de mistério, mas eu não vou falar mais nada. E eu amei escrever este conto de mistério. Foi a primeira vez que eu escrevi um conto de mistério, gente, mas ficou lindo, né? Porque, assim, a gente tem que valorizar muito o que a gente escreve. Mas Sim. foi, assim, eu gostei bastante. Então, gente, preparem-se, porque daqui a pouco chegará para vocês, tá bom? Mas Pois eu é, ainda a gente escrevo não sabe um romance quando, policial. mas uma hora a gente inicia Mas o volume eu 4. ainda escrevo um romance policial, porque eu tenho muita vontade. Os meus 2 livros, eles são de adolescentes, né? Mas eu tenho muita vontade de escrever assim. E aí, o que eles estão respondendo? Vamos lá, o que eles estão respondendo? A Bianca colocou que sim, mistério. Vitória, ficção científica, legal. O meu chat aqui tá meio esquisito. Josiane, comédia, aventura, todos, na verdade. Suspense, mais Souza. Nicole, gosto. Um dia eu escrevi uma história de um conto de mistério, mas perdi quando apaguei tudo no computador. Deu até dor no coração, imagino. Eu amo ler, a Júlia colocou, mas falta vontade de escrever. Deixa eu ver quem mais. Anime, mas aí é escrever anime também?
O André colocou. Não gosto, mas se fosse escrever seria um romance policial. Muito bem, pessoal. Então, tem bastante diversos aqui. Ok. Vamos lá, então. Aí, agora, pode fechar o chat. A gente vai fazer a leitura de um texto e vocês acompanhem aí na tela. Então, vamos lá. Rai Tavares, 27 anos, moradora da cidade de São Paulo, começou no mundo da escrita criando livros para adolescentes. Atualmente, faz parte da equipe de roteiristas do programa Bugados no canal Gloob. Em entrevista à repórter Miriam Mariana L., de 10 anos, a roteirista contou mais sobre essa profissão que ela mesma considera bem inusitada. Sempre imaginei que só os norte-americanos que trabalham em Hollywood, bairro da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, tinham essas profissões super legais, disse Rai durante conversa com Mariana. Confira o bate-papo a seguir, Lúcia, então você vai me ajudar, tá? Isso. Eu faço a entrevistadora e você vai fazer a Rai de 27 anos, certo? Ok. E eu vou fazer a repórter Mirim Mariana, de 10 anos de idade. Então, vamos lá acompanhar essa entrevista. Como é o dia a dia da sua profissão? O que você faz primeiro? Meu dia a dia é bem puxado. Normalmente, passo 10 horas escrevendo entre livros e roteiros. Isso é no mínimo. Quando acordo, a primeira coisa que gosto de fazer é tomar meu café enquanto me organizo para entender quais são as tarefas. Assim, eu posso começar a escrever mais tranquila, sabendo o que vou precisar entregar naquele dia. Depois, sento na frente do notebook e trabalho. Você sempre quis ser roteirista de séries? Com quantos anos você decidiu isso? Eu já escrevia livros e em 2017 comecei a conversar com produtoras sobre a possibilidade de adaptar minhas obras para o audiovisual, como é chamado o formato de vídeo e áudio usado em filmes e séries. Foi amor à primeira vista. Isso aconteceu quando eu tinha 24 anos. Essa profissão não é muito comum, como médico e advogado. Como você descobriu que existia? Acho que eu sempre soube que essa profissão existia, desde criança, mas não sabia que poderia almejar uma carreira como roteirista no Brasil. Engraçado isso, sempre imaginei que só os norte-americanos que trabalham em Hollywood tinham essas profissões super legais. Você escreve outras coisas além de roteiros? Sim, escrevo de tudo: livros, roteiros, audiobooks, livros em formato de áudio, audiodramas, histórias em áudio interpretadas por vários atores. Escrevo qualquer coisa que vier e me der a oportunidade de contar uma boa história. Quais eram as suas matérias preferidas na escola? Eu amava português, fazer as redações, por motivos óbvios, né? História e geografia. Quem inspira você como roteirista? Alguns roteiristas me inspiram bastante. Entre os brasileiros tem a Bia Crespo e Carol Ziskind. Entre os estrangeiros, eu gosto muito da Gillian Flynn. Gillian, né? Gillian Flynn. Acho que é. Qual estilo você mais gosta de escrever? Comédia. Amo escrever comédia. Você gosta da sua profissão? Amo demais. Hoje tenho certeza de que não me vejo fazendo outra coisa na vida. Muito bem. Então, quem trabalhou aí a escutativa? Quem conseguiu captar as principais informações? Foi uma entrevista, né? Mas eu achei interessante porque, assim, por mais que tenha sido uma menina de 10 anos, as perguntas foram inteligentes, né? Então, ela quis saber mais um pouquinho sobre esse mundo, só que ela fez outras perguntas também, o que a levou a que matéria ela gostava, porque várias coisas implicam aí, certo? Aí a gente tem uma atividade. E só para lembrar, a gente falou de roteiro lá naquela sequência de aprendizagem que a gente tinha uma narrativa de aventura. Lembra, Isso. Lucy? A Lucy sabe de todos porque ela que ajuda a gente com as aulas e tal. Isso. Então, assim, tinha uma narrativa de aventura lá da Narizinho, lembra? Que ela foi resgatar a tia Anastácia que tinha sumido. Eu amo aquela narrativa. Isso. E aí a gente percebeu que ali primeiro era um roteiro e depois uma narrativa. A gente analisou duas coisas. A gente analisou um roteiro como se alguém fosse encenar essa história. Tinha lá a fala das personagens, como elas deveriam agir, né? Aí entra em risos, entra devagar, faz tal coisa. E aí depois tinha a parte que a gente leu mesmo em forma de narrativa, certo? Então tinha uma diferençazinha aí, mas nós estudamos o roteiro e eu falei um pouquinho deles. Hoje a gente vai conhecer essa profissão aí, roteirista. Exatamente. Será que eles conhecem? Será que eles já pensaram sobre? A gente vai falar sobre isso. Mas vamos colocar aí a primeira perguntinha na tela, então, para vocês responderem no chat.
Que gênero textual é este que acabamos de ler? Justifique sua resposta com elementos e características. Como a Pro acabou de dar um spoiler, eu quero a resposta aí completinha. Por que que é? Tenta lembrar de algum elemento, de alguma característica que justifique aí a nossa resposta, tá bom? E a 2, ele pertence ao campo jornalístico? E agora, hein, gente? Será que pertence ao campo jornalístico esse gênero textual que nós acabamos de ler? Eu quero que vocês também tentem escrever sim ou não e por quê, tá? E aí a gente já volta. 2 minutinhos. E aí, Lucy, o que eles estão colocando? Então, Dani, eles confundiram um pouco, tá? A maioria colocou que é entrevista, porém, muitos colocaram reportagem, porque eles falaram que tem as respostas. Então, assim, gente, é comum, porque a reportagem aparece o discurso direto. Pode aparecer, né? Exatamente, aparece, a reportagem aparece o discurso direto e o indireto. Porém, gente, não é uma reportagem, porque é uma entrevista, porque tem a pergunta e a resposta, aquele bate e volta, tá? E olha que eu coloquei lá no tema, hein? Eu falo para eles, Ainda às deu vezes, spoiler. eles não Vamos acordam, ler a eles estão acordando, entrevista. né? Vocês 7h30 vão a aula. ouvir a entrevista, né, Dani? Mas tudo bem. Mas assim, gente, é muito bom que vocês estejam respondendo, mas a maioria realmente colocou entrevista. Colocaram que é por causa das perguntas, muito bem. Colocaram que pertence realmente ao gênero jornal, ao gênero do campo jornalístico, certo? Mas colocaram por quê? Colocaram que porque é uma entrevista, porque a entrevista aparece realmente, né, no jornal. E outra coisa, teve um que colocou que é do campo jurídico, eu não entendi o que ele fez aqui. Mas tudo bem. A né, Isabelle colocou confundiu. que é jornalístico, porque, querendo ou não, ela está falando com uma repórter. Ó, ela lembrou de É. alguma palavrinha, né? Um repórter aí que associa ao campo jornalístico. E aqui Legal. teve um que colocou aqui, que tem muitas perguntas, né? Por isso que é uma entrevista, né? Aí colocou a entrevista porque interroga a escritora, certo? Porque coletava informações, certo? E é do campo jornalístico porque fazia perguntas, ok? Tá, então eu percebi que ainda do campo jornalístico ainda tem algumas Ainda dúvidas, tem. mas não tem problema. Até para, Dani, reforçar esta aula, né? Uma dica, né, para as próximas aulas, para nós reforçarmos aí ao gênero entrevista. Sim, mas bora lá que hoje a gente vai tentar tirar essas dúvidas, certo? Então coloca aí na tela para eles, por favor. Por dentro do conteúdo. Sabe que eu gosto que vocês façam aí, né? Printem a tela, façam anotações e tal. Então vamos lá. A entrevista tem como foco principal, foco não, tem como principal função
informar. No entanto, há muitos tipos de entrevistas, meus amores, jornalísticas, de emprego, psicológica, social, entre outras. Então, a gente se porta da mesma forma em todas as entrevistas? Não. Tem entrevista que é um pouco mais light, tem entrevista que é uma entrevista de emprego, a gente fica mais Sim. nervoso, tem uma preparação diferente. As questões são diferentes, a preparação para responder essas questões são diferentes também. Assim como, de repente, uma entrevista jornalística, televisiva, às vezes é mais para descontração, para saber mais É. sobre a pessoa, sobre um trabalho que ela está desenvolvendo, o que ela está fazendo. Então, a gente tem que ter claro que tem vários tipos de entrevista, mas o modelo é o mesmo, que é o que a gente vai ver. Continua na tela aí com eles o texto. Possui uma função social muito importante. Além de difundir conhecimento, tem como foco a formação de opinião do leitor e posicionamento crítico da sociedade, já que debate sobre muitos temas. O discurso direto, que a gente percebe pelas falas ali, a travessão, é sua principal característica. Para produzir uma entrevista, é importante pesquisar antes de criar um roteiro, que é o que eu falei da aula lá do roteiro que nós fizemos, lembra? Então, é o seguinte, eu vou fazer uma entrevista com a Lucy. De repente, eu quero saber alguma coisa específica da Lucy, sobre o lado profissional dela. Então, eu tenho que pensar no roteiro, o que eu vou questionar para a Lucy. E fazer uma pesquisa antes, né? Então, assim, é o que a Lucy faz desde quando ela trabalhou, alguma curiosidade, porque aí a minha entrevista fica mais rica. Eu consigo questionar mais coisas. Como foi o caso, ela perguntou até a disciplina que ela gostava. Exatamente. Né? Porque isso importa. Ela colocou língua portuguesa, meio óbvio ainda. Sim, Ela falou história e geografia. história e geografia, né? Então, assim, que inclusive é riquíssimo, porque se você vai ser uma roteirista, se você vai produzir alguma coisa, você ter esse conhecimento histórico e geográfico é muito legal, amplia muito até para as histórias futuras. Exatamente. Você tem assim o conhecimento, você acaba interagindo com outras disciplinas, pesquisa. Você vai escrever uma história, você tem que fazer uma pesquisa sobre o local. Por exemplo, eu vou falar sobre a África. Aí eu vou inventar como é a África? Não, eu tenho que fazer uma pesquisa geográfica, uma pesquisa histórica, certo? Exatamente. A cultura, eu tenho que pesquisar tudo para colocar na minha história. Exatamente. E aí, uma coisa legal que fala ali, ó, no trecho é: além de difundir conhecimento, tem como foco a formação de opinião do leitor e posicionamento crítico. Por quê? Quando nós lemos uma entrevista, a gente passa a conhecer melhor essa pessoa e passa a ter uma opinião e posicionamento sobre aquilo que ela está falando também. Eu posso, de repente, concordar, de repente não concordar, de repente vir a ter uma outra opinião sobre o caso, aprender mais sobre. Então, assim, eu aprendo também com uma entrevista, ok? Dependendo do foco dela, né? Mesmo se for fofoca que seja aí, de repente algo que eu não sabia, fiquei sabendo. Então, assim, eu tenho que ter um outro olhar para a entrevista, certo, meus amores? Então, vamos lá, continuando aí nossa aula. Características da entrevista. Então, coloca na tela. Textos informativos e opinativos. Presença do entrevistador e do entrevistado, que alguém ainda falou que foi repórter ali, né? Sim. Linguagem dialógica e oral. Normalmente, uma entrevista, a pessoa não fica escrevendo a resposta, ela coloca para gravar. É isso que ela faz, porque aí não perde o time, sabe, da entrevista, porque escrever demora. Inclusive, Dani, você sabia que existe uma profissão chamada transcritor de entrevistas? Há muito tempo eu conheci uma pessoa que ela trabalhava com transcrição. Então, as entrevistas são gravadas e a pessoa é contratada para transcrever aquela entrevista. Inclusive, quando aparece o riso lá, tem que colocar o riso, a respiração, para tentar passar a emoção as pausas, que a pessoa né? Então, a quis, né? respiração, aí você dá aquela pausa e a pessoa tem que prestar atenção, ela não pode modificar a fala. E as empresas fazem, porque Mas ela pode sintetizar às vezes, porque a gente fala tanta coisa repetitiva. Exatamente, mas aí ela coloca reticências, né? E realmente, assim, é um trabalho que existe há muitos anos já. E que não é tanto divulgado, é uma nova profissão aí que a gente Exatamente. está vendo. Transcritor de entrevista. Aí pesquisem, gente, sobre essa profissão, tá bom? Aí eles com certeza vão. Aí mais duas características: marca do discurso direto, né, e da subjetividade, e mescla as linguagens formal e informal. Então, a pessoa, de repente, está falando da forma dela mesmo, coloca lá entre aspas, porque é a fala da pessoa mesmo, transcrita, e aí, às vezes, ela está falando de um jeito mais informal, então entra lá também. Não é como uma notícia que tem que ser formal, clara e objetiva, certo?
Então, quem ainda está na dúvida, dá uma olhada lá nas outras aulas que nós fizemos sobre entrevista também, certo? Então, continuando aí com a nossa atividade. 3 e 4. Questão 3. Agora eu quero saber se eles prestaram atenção, hein, Lúcia? Isso, vamos Quem lá. prestou atenção agora? Onde foi publicada a entrevista de Rai Tavares? E 4. Onde é a 4? A qual público se destina a entrevista? Aqui não está respondido lá. Eu quero que vocês pensem, após nós termos lido a entrevista, qual público será que poderia se interessar por essa entrevista? Então, pensa e responde para a Pro. E a 3, qual local ela foi publicada, certo? 2 minutinhos. E aí, Lucy? Bom, a maioria colocou jornal. Foi. Porém, eles não colocaram o nome do jornal. Só teve uma aluna que colocou. Duas, aliás. Agora apareceu mais uma. Apareceu outra. Que foi no Joca. Muito bem. A Júlia colocou até a edição. Edição 154. 154. Gente, teve aluno que colocou até que foi publicado no New York Times. Gente, que chique. Vocês leem o New York Times, gostei. Karine colocou Jornal Joca. Exatamente. Eles colocaram, né, alguns jornais daqui de São Paulo, não vou citar o nome para não fazer propaganda, né? Só citei o New York Times, porque eu acho que não faz propaganda. A Tayana também colocou Jornal Joca. Mas eles colocaram também que se destina ao público infanto-juvenil, alguns colocaram aos jovens, certo? E assim... Mas a gente tem que prestar atenção à fonte, tem que prestar atenção ao jornal mesmo. Quando a entrevista, onde que ela é veiculada, né, onde ela foi realmente publicada. Qual é o público? O público-alvo, né? Então, assim, isso é muito importante vocês prestarem atenção. Mas aqui do público-alvo, a maioria acertou, tá, Dani? Tá. A questão mesmo que eles ficaram em dúvida foi na questão do jornal. Pois é, eu vi até que alguém colocou onde foi exatamente, em qual setor do jornal, seção, né? Qual seção? Então, olha aí, coloca na tela para eles. Olha lá embaixo com aquelas letras miúdas. Eu fiz pegadinha, porque eu sempre leio a fonte, o jornal e dou a resposta. Eu falei, hoje eu não vou ler. Hoje eu quero ver quem que está prestando atenção e quem que lê, porque a gente sempre coloca a fonte de onde a gente retirou esse material, esse texto. Professor normalmente presta atenção, mas vocês prestam quando a gente coloca logo na cara, né? E dessa vez não estava. É que está pequenininho, eu acho tá que foi bem pequenininho, aqui no celular deve ficar minúsculo, né? Isso. Se na nossa tela tá pequenininho, no celular tá minúsculo. Na minha aqui aparece muito pequeno. Pois é, então tá aí, ó. No mundo das séries de televisão,
Jornal Joca, edição 154, 2020, página 10. Isso. Então, aí, voltando ao que a professora Lucy falou, quando a gente coloca que o Jornal Joca, e a gente já falou isso aqui, eu, a Andréia e a Mônica, é um jornal mais veiculado para jovens e adolescentes, né? Então, assim, eles têm uma linguagem, eles têm uma formatação, um jeito de tratar as notícias, as reportagens. Tem várias reportagens. Nossa, tem reportagem lá do Harry Potter, gente. É que eu ia trabalhar... Reportagem não, notícia. Eu ia trabalhar uma reportagem, queria muito colocar, só que era uma notícia, eu não conseguia colocar. Mas eu ainda vou colocar. Tem uma falando do Pac-Man, tem várias reportagens e notícias interessantes. Então, assim, procurem lá, porque está disponível na internet. De repente, eu não sei se tem que assinar alguma coisa assim, mas vale a pena tentar procurar, né? E aí, para jovens e adolescentes. Nada impede de outras pessoas se interessarem por ler, porque eu achei interessante. Né? Eu sou jovem, eu não sou adolescente, não, eu sou um adulto jovem. Mas o público realmente é o que a Proluce falou. O jornal, normalmente, o veículo, ele é pensado a um público-alvo. Ele normalmente pode, sim, e atinge, às vezes, outras categorias, mas normalmente é pensado para um só. Exatamente. Aí, continuando. E agora, quem está ligadinho aí? Qual a profissão de Rai Tavares? E ela sempre pensou em trabalhar com isso... Eita, qual que é a profissão dela, hein? Ela sempre pensou em trabalhar com esse sim ou não? Ela ficou na dúvida, ela já conhecia, não conhecia. Vê o que vocês lembram. Coloca aí para Pro, 2 minutinhos. Eles estão ligadinhos, pelo menos Sim, às 5, tô vendo que foi. exatamente. Muito bem, todo mundo Exatamente. acordado aí. Todo mundo acordado. E aí, a Lô? maioria colocou que a profissão dela é roteirista. Alguns colocaram escritora, né, mas a maioria colocou roteirista. Realmente, ela começou como escritora. Não que o roteirista não seja um escritor. Ele é um escritor. Porém, é um estilo de trabalho diferente, tá? Mas o roteirista, ele é um escritor, não tem jeito, ok? E assim? Aí, ela sempre pensou em trabalhar com isso. Gente, a maioria colocou que sim. Não, na verdade, não, porque ela imaginava que fosse uma profissão. Calma, não dá a resposta. Calma, ninguém colocou não? Todo mundo então, colocou sim? Exatamente, todo mundo colocou sim.
Eles Todo não, mundo colocou todo mundo colocou sim, por isso que eu já estou dando a resposta, E você, olha, Dani. vocês colocaram assim, eu Ah, acho que só um aqui. O Pedro colocou que não. o Matheus colocou não, mas não explicou. O Pedro colocou não, mas também não Porque, na explicou. verdade, assim, o que que faz a gente ter certeza de uma resposta? Quando a gente lembra alguma fala. É, Então, ok que a pergunta foi, dava para responder só sim e não. Dava mesmo. Só que quando a sim. gente tenta colocar uma fala em algum momento que ela explicou alguma coisa, aí a gente tem certeza da nossa resposta. Às vezes vocês foram na dúvida aí. Ah, eu acho que sim. Mas agora a gente vai verificar. Exatamente. Ela Então, é roteirista. Qualquer roteirista? Não. Ela é não. roteirista de séries. Então, assim, tem roteirista de programa de TV, tem Sim. roteirista de novela, Tem tem roteirista roteirista de de jornal. teatro, de De jornal. jornal. Gente, para fazer um jornal, tem que ter um roteiro. Tem que ter um roteiro. Tem que ter o roteirista. Exatamente. E tem a roteirista de séries, que no caso é o que ela é. Ainda ela brincou lá, falando, lembra, que achava que só quem trabalhava com série, com essas coisas, É. era o pessoal de Hollywood Exatamente. e tal. Mas não, ela também é possível. E aí, ela pensou sempre em trabalhar com isso? Não, pode colocar a resposta na tela. Ela nem sempre pensou em trabalhar com isso. É o que eu acabei de falar. Ela imaginava que só os norte-americanos que trabalhavam em Hollywood, lá no bairro da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, tinham essas profissões super legais. Porque para ela era algo inimaginável. E eu vou confessar para você, tá aí uma profissão que nunca me passou pela cabeça. Passou na sua cabeça Passou. um dia? Passou na minha cabeça. Na minha passou jornalista. Você sabe que eu até pensei, uma época, fazer um curso de roteirista, né? Quando eu fiz o curso de cinema para ver, para atuação de cinema, eu pensei em fazer o curso de roteirista, né? Mas aí, com a falta de tempo, acabei deixando de lado. Pois Mas é. isso foi uma coisa que passou muito pela minha cabeça. Aliás, gente, quando vocês vão gravar algum vídeo, fazer alguma coisa, Tem que fazer tem roteiro. que fazer o roteiro. Porque eu tenho muita vontade de ser youtuber. Eu tenho muita vontade, mas não youtuber. Youtuber mesmo, fazer algumas coisas bem diferentes e tal. E para isso eu preciso de um roteiro, né? Fazer e tal. É uma coisa que mais para frente eu vou fazer. Você precisa ser um pouco de tudo, né? Roteirista, editor de vídeo, escritor, Exatamente. até comediante, enfim. Tem que ser um pouco de tudo aí. Exatamente. Então, nem sempre ela pensou, tá bom? Porque na cabeça dela, ela imaginava que era algo inimaginável, inalcançável. Mas quem quer, alcança, né, gente? Sim. E a 7, o que é preciso para ser roteirista? E a 8, você já pensou em exercer essa profissão tão inusitada? Perguntei para a Lúcia, agora eu quero saber de vocês. Eu vou dar aqui 1 minutinho só, tá bom? Respondam aí em 1 minutinho. E aí, vamos lá. O que eles colocaram, Lucy? O que é preciso para ser um roteirista? O Pablo colocou escrever. Eles colocaram que tem que ter muito estudo, escrever, faculdade, ter curso e saber o que faz, certo? Vocês estão respondendo até amplo, né? Exatamente. Mas lembra do texto. Pode deixar o chat aberto. Ele colocou aqui imaginação, certo? Saber escrever e ser criativo, tá bom? Muito estudo, muito esforço, certo? Aqui já são questões até que vocês estão pensando, Exatamente. né, a mais. Porque o texto, ela falou algumas coisinhas só. Sim, exatamente. E a 8? A 8, a Beatriz colocou que já pensou em ser escritora, a maioria colocou que não, né? Que nunca pensou em ser roteirista, tem uma que colocou aqui que já quis ser atriz e diretora de cinema, certo? O Ismael colocou, sim, diretor e desenhista, ele pensa, né, também, né, nisso. Aqui, gostaria, porque é uma profissão que existe bastante, né?
A Nicole colocou que nunca pensou, mas ela gosta muito de escrever. Ó, aí, Nicole, tem mais uma profissão aí para você pensar. Exatamente, né? Muito bem. Pode fechar o chat, gente. Então, o que estava escrito lá na entrevista? Que o que era preciso, na opinião dela, tá? Para ser uma roteirista? Gostar de escrever, meio óbvio. Sim. Ler, porque com a leitura a gente tem imaginação, a gente escreve melhor, né? E fazer uso da criatividade. Então, tem que ser alguém bem criativo aí. E, às vezes, quando a gente está montando aula, isso acontece, né, Lúcia? A gente liga uma para outra, ou troca alguma informação, tipo, bloqueei aqui. A criatividade não vai mais, me ajuda. E a outra pessoa, às vezes, entra com essa criatividade. Ou, às vezes, você vai fazer outra coisa, gente. Tira o foco, depois você volta. Porque escrever tem muito isso. Existe o bloqueio criativo, é bem interessante. Tem que estar inspirada. Inclusive, tem uma série que outro dia que eu assisti inteirinha, que a moça ela teve um bloqueio criativo. E devido a alguns problemas pessoais, e depois ela retoma a escrita dela, bem no finalzinho do filme. Mas é uma série, eu amei, porque por ela ser escritora, e ela tinha que publicar o livro, ela tinha um contrato com a editora, e ela não conseguia. Gente, era uma coisa impressionante. E ela passou a série inteira com bloqueio criativo. Pode colocar a resposta na tela para eles ainda, então, por acontece, favor. Viu, gente? Então, gostar de escrever, ler e fazer uso da criatividade. Ok. Agora, a 8 era uma resposta pessoal, aí eu queria saber a opinião de vocês, certo? Então, muitos colocaram realmente que nunca tinham pensado, mas é porque eu acho que é uma profissão que eles não conhecem. Então, gente, vale a pena pesquisar. Há vários roteiristas, inclusive para o público-alvo, para vocês mesmos, da faixa etária de vocês. Né? Sim. Agora, vamos fazer o seguinte. Coloca na tela do Inova para mim, por favor, porque está nos minutinhos restantes aí da aula. Vem aí, segunda edição do Movimento Inova. Talvez, para vocês do 6º ano, isso seja realmente novidade, mas para os professores, não. Então, tem uma programação aí 100% online, cheia de novidades, e vocês podem acompanhar pelos canais do CMSP, certo? Quais são os dias? Dia 22 e dia 23. Então, teremos uma programação diferente nesses dias. Fiquem atentos até aos horários das aulas, que teremos algumas alterações aí. E nos dias 22 e dia 23, nós teremos aí esse Movimento Inova 100% online. Então, para vocês ficarem ligadinhos e para os professores também. Para saber mais, tem o QR Code e tem o link, certo, meus amores? Agora, volta lá para retomando os conceitos da nossa aula. Pode colocar na tela. O que a gente fez hoje? Então, a leitura e interpretação da entrevista da Rai Tavares, que, na verdade, era uma entrevista, mas a gente também focou um pouco na questão da profissão roteirista, porque não tem como deixar passar, tá atrelada, porque é a profissão dela. Então, é o que a Luz falou. Acho que vocês podem ampliar conhecimento a partir do que a gente falou um pouquinho. Se alguém se interessou aí por ser roteirista, lembra que eu falei? Não necessariamente de série, pode ser qualquer outra coisa. Quem sabe, se você gosta de escrever, tem talento, é criativo, é o seu momento. Exatamente. E estudamos aí o gênero, né, da entrevista, retomamos algumas características e os elementos da composição. Tá na dúvida ainda? Retoma lá que nós temos mais de uma aula sobre entrevista, tá bom, meus amores? E aí, tem a proposta da atividade, coloca na tela. E você, tem curiosidade sobre alguma outra profissão? Porque eu tenho. Que tal procurar alguém e fazer uma entrevista? Não se esqueça dos elementos e características do gênero. Então, o que a gente falou aqui hoje, tá bom? Tem, sei lá, o discurso direto, tem que ter o entrevistador e a entrevistada. De certa forma, tenta fazer uma entrevista oral, depois transcreva a entrevista. Tem a questão das reticências, da fala, da personagem, que tem que ter a pontuação adequada, certinha. Então, assim, grava lá o que são os elementos para a gente tentar fazer certinho uma entrevista e não confundir com uma reportagem. Exatamente. Né, Lúcia? E uma dica também para aprofundar os estudos é pesquisarem entrevistas, né, na TV. Eu acho que é bem interessante vocês pesquisarem para vocês entenderem melhor o contexto da entrevista. Exatamente. Okay? Pode Entrem abrir lá o chat. na internet, tá bom? Aí dá para vocês fazerem realmente uma coisa bem legal. Isso. E eu quero que vocês postem. Abra o chat para Pro, coloca aí o que vocês acharam da aula de hoje. Não esqueça, façam a tarefa e postem, tá? Eu no CMSP. Link da aula aí, o QR Code, para vocês avaliarem a aula de hoje. E é o que a Luz falou.
Tem vários canais hoje, televisão, YouTube, Google, que vocês podem pesquisar outras entrevistas e, de repente, conversar com alguém que vocês queiram saber mais sobre essa profissão. Marca aí de fazer uma entrevista simples, tá, gente? Foi uma menina de 10 anos que fez essa entrevista. Para isso tem que ter o roteiro, não esquece. Não posso sair perguntando qualquer outra coisa e fugir do meu foco, do meu objetivo. Tem que ter um objetivo, certo? Lúcia, muito obrigada, meu amor. Foi ótimo, estava com saudades. Adorei estar aqui. Gente, eu só estarei de volta em novembro, porque estarei de férias a partir Ela de vai estar de férias. Beijo, gente. Beijo, gente. Amei. Tchau, tchau.